Bom dia, meus colegas de estudo. Mais uma vez estamos aqui para uma videoaula sobre os princípios constitucionais implícitos da administração pública. Hoje, no caso, falaremos especificamente sobre o princípio da razoabilidade. Sempre dando uma pincelada no contexto, né, dos princípios constitucionais para nos localizar com mais facilidade, questões didáticas, enfim, tudo mais, a gente procura dividir os princípios constitucionais da administração pública entre os princípios constitucionais explícitos, aqueles previstos expressamente na Constituição Federal, e nesse caso eu dou uma atenção especial ao princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, os princípios LIMPE, né, que são as iniciais desses 5 princípios, previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal. E também temos os princípios constitucionais implícitos, no caso, em que se quadra o princípio da razoabilidade, que apesar de não ter um texto próprio dentro da Constituição para tratar sobre o tema, uma composição sistemática de outros princípios e a essência da administração pública conduz determinadas teses, entendimentos ao caráter principiológico e no caso aqui num patamar constitucional, no caso o princípio da razoabilidade. Bom, o princípio da razoabilidade na conjunção do dever de obediência à lei, no princípio da legalidade e a satisfação dos interesses públicos, princípio da finalidade, cumpre pressupor que a prática de atos administrativos discricionários, ou seja, aqueles que a lei concede a liberdade de escolha de seu conteúdo, tendo em vista a conveniência e a oportunidade de sua realização, se processe dentro de padrões do razoável, ou seja, com base nos parâmetros objetivamente racionais de atuação ou sensatez. Eu sei que é difícil um pouco, vamos dizer assim, adequar esses 3 termos, né? Objetivamente, atuação e sensatez, porque atuação e sensatez ela tem uma margem de variedade aí em virtude vamos dizer assim, da moral, da ética, tudo mais, que cada um tem a sua. Mas aqui a gente está tratando em caráter jurídico, tá? Então, assim, essa atuação e sensatez, ela se restringe ao interesse público. E restringindo ao interesse público, a gente tem como objetivar essa situação para ver qual é o procedimento que melhor atenderá o bem comum. Então, é interessante vocês prestar atenção à conexão que existe entre a legalidade, que é a lei em tese, e o princípio da finalidade, que é a prática do ato propriamente dito. O princípio da razoabilidade, ele fica entre esses 2 princípios, o princípio da legalidade e o princípio da finalidade. Ok? Eu aproveito também aqui um conceito do administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello, que nos fornece esse ensinamento. Abre aspas, enuncia-se com este princípio que a administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidam a outorgam a outorga da competência exercida. Então veja que a gente lida com alguns termos de natureza subjetiva, né? Ponto de vista racional, senso normal, pessoas equilibradas, tudo com o intuito de alcançar a finalidade, no caso, o interesse público, o bem comum.
E obviamente é calcado dentro do princípio da legalidade. E nessa legalidade, a razoabilidade ela tem também um sustentáculo dentro da discricionariedade que o administrador possui. Aqui embaixo cita-se aqui eu cito uma decisão do STF, né, que a princípio eu digo o seguinte: a razoabilidade nada mais é que a adequação dos meios aos fins, ou seja, qual o procedimento nos meios A, B, C você vai utilizar para alcançar a melhor finalidade em favor do interesse público. Nessa decisão aqui, eu cito que cita-se um caso prático de aplicação da razoabilidade em que ocorreu em julgado do STF que o advogado requereu o adiamento do julgamento perante o tribunal do júri porque era defensor de um outro caso rumoroso que seria julgado na mesma época. Nessa situação, acolhida como razoável a justificativa apresentada, o STF deferiu o adiamento. Ali consta o número do habeas corpus, né? De uma decisão datada de 1999. Então, assim, foi uma justificativa suficiente, plausível, razoável, digna de outorgar ao advogado o direito de prorrogar a sua audiência e fazer a defesa do seu cliente. Eu também ousaria citar um outro exemplo do princípio da razoabilidade no seguinte sentido: praxe, né? Não vou dizer praxe, mas é bastante comum que no âmbito dos estatutos dos servidores ocorra a licença maternidade, que pode ser na faixa de alguns entes federativos fixam em 120 e outro em 180 dias. Né? Então, a mulher ela tem um filho e ela tem direito à licença maternidade por 120 ou 180 dias, conforme o caso, conforme a lei prevê. Só que essa licença, ela não é só para a mãe. Isso daí já foi consolidado pelos nossos tribunais, que a licença ela não é só para a mãe. A licença também é para a criança, de modo a permitir-lhe uma integração com a mãe e com o pai, na constituição da família, no sentido de proteção constitucional familiar. Então, nesse caso, eu cito um exemplo no seguinte formato: a mãe ela tem um filho, porém o marido, no caso o pai, ele é servidor público. O servidor público, o pai, ele tem um direito lá de 7 dias corridos para usufruir da licença paternidade. Somente 7 dias, preste atenção, enquanto a mãe ela tem, digamos, 180 dias. Acontece que ocorre o óbito da mãe. O que fazer nesse caso? A criança só tem o pai, né? Fica órfã da mãe. Existem julgados garantindo em favor do pai o direito da licença maternidade. Não que o pai vai fazer todas as vezes da mãe, né? Nesse aspecto. Mas como eu disse, essa elasticidade de tempo visa a proteção da criança também em relação à família. Diante disso, diante do óbito da mãe, o pai, sozinho com a criança, obtém um direito de permanecer 180 dias afastado do serviço, exatamente para a gente proteger a família na forma que a Constituição Federal nos assegura, dando-lhe uma oportunidade de com o bebê criar um laço de afeto, né? Um laço afetivo, assim como seria criado com a mãe. Então veja que o texto da lei expresso, pegando a letra ao pé da letra, seria impeditivo dessa situação. Mas diante dessa legalidade e da finalidade, no caso o interesse público, de resguardar a família,
a gente passa pelo princípio da razoabilidade que nos habilita a dar um entendimento que o pai, nessa hipótese que eu citei, faz jus a uma licença nos mesmos moldes da mãe. Ok, meus amigos? Então, era sobre o princípio da razoabilidade. O que eu tinha para falar era isso. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Bom dia e bons estudos.